seu lado. Vem aqui, tá? Ele já vai orar. Pastor Ana, ajuda aqui comigo. Mais assim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga profeticamente, ainda que não seja verdade, não é mentira. Diga profeticamente. Você é a pessoa mais bonita do mundo. Profetize. Você está maravilhoso. Você está com o rosto lindo. O seu rosto está ficando formoso. Isso. Diga essas coisas profeticamente. Glória a Jesus. Amados, é muito bom poder retornar a essa cidade, reencontrar amigos e honrar a cada um de vocês. Glória a Deus, porque o Espírito do Senhor está se movendo sobre essa cidade, sobre as cidades vizinhas. Trouxe pessoas de São Paulo, trouxe pessoas do Rio Grande do Sul, trouxe pessoas aqui de Jaraguá, São Francisco. E gostaria rapidamente de apresentar pastores, missionários, líderes de outras igrejas que estão conosco aqui. Glória a Deus pelos irmãos da Renovação Carismática que aceitaram o chamado, vieram aqui, estão conosco. Deus tem algo especial para impartir e transferir para vocês. Glória a Deus pelos irmãos da Igreja Luterana que estão conosco aqui, pessoas que investiram na minha vida. Pastor Ari Ben, que manda um abraço especial para ele. Eu tenho uma dívida de honra com ele, com os irmãos da Paróquia São Marcos, porque eu era um luterano cru e depois que conheci esses irmãos, eu comecei a ser ministrado sobre línguas estranhas, libertação, ministério de cura. Esses fundamentos do meu ministério eu recebi com esses irmãos preciosos que investiram tempo, oração, jejum, paciência e longanimidade na minha vida. Estou tão feliz porque vocês vieram aqui. Tentei tanto me comunicar e não consegui, mas o Espírito do Senhor alcançou vocês e nós estamos juntos nessa noite. Glória a Deus. Leve um abraço para o pastor Ari, todos aqueles irmãos preciosos, pastor Alan, toda a turma de Jaraguá do Sul. Quem veio de Jaraguá do Sul, dá um sinal aqui para mim. Hoje é louvado os crentes. Olha, tem crente com dente e crente sem dente. Quantos vieram de outras cidades? Deixa eu apresentar ali minha mãe, minha avó, a bisavó dos meus filhos, a bisa e a avó. Só dê um sinal com a mão assim, Deus abençoe. Glória a Jesus pela vida de vocês. Aquele magrelo sentado ali atrás é meu irmão. O nome dele é Gessé. Muito bom ter você conosco aqui. O outro, menos magrelo, estava ungindo, orando aqui na frente. Em algum canto de cá é o Jeremias. Está orando lá, deixa ele orar. Deus o abençoe. Mas muito bom por toda a equipe desta igreja que emprestou o espaço físico para nós realizarmos essa escola. Irmãos que já são quase que discípulos, alguns são discípulos, outros são quase que filhos. Viajaram conosco na escola do Chile, na escola da Argentina, na escola do Uruguai. Ismar, Ruth, Dilaila, profetiza, Ezequias. Glória a Jesus pela instrumentalidade de todos vocês. Há mais algum pastor, algum mais líder de outra igreja que eu não conheço, estou conhecendo essa noite e veio. De onde vocês são? De Curitiba, do Evangelho Quadrangular. Glória a Jesus, Deus abençoe vocês. Diga para o pastor lá que a rapadura é doce, mas não é mole não. Ele vai se lembrar de mim com carinho. Mais algum pastor, mais alguma pastora, algum líder em nosso meio? Deus os abençoe abundantemente. Quantos estão prontos para entrarmos na palavra de Deus? Amém? Essa é minha? Puxa, com vocês está com visual, um look novo. Glória a Jesus. Mulher que investiu a sua vida de oração, os fundamentos da minha adolescência. Glória a Jesus. Voltar depois de 8, 9 anos pregar na sua cidade natal tem emoções especiais. Amados, quantos receberam a apostila do seminário? Nós não estamos presos didaticamente a essa apostila, mas ela vai nos nortear durante esse treinamento. São mais de 78 aulas da Escola de Ativação Profética. Eu, em 2007, estive participando de uma escola de treinamento apostólico profético com o Bill Hyman. Ele é de Santa Bárbara, na Flórida, e esteve no Brasil.
trabalhou junto com o Kennedy Hagin, estudaram juntos, um desenvolveu o Ministério da Palavra da Fé e outro desenvolveu o Ministério de Restauração Apostólica Profética para os dias de hoje. Mas são pais que dão paternidade ministerial para a gente ao redor do mundo. E recebi esses fundamentos, recebi esses ensinamentos ao longo dos últimos anos, eu tenho multiplicado isso. Eu venho de uma teologia de reforma, experiência luterana, que passou por uma manifestação carismática, pneumática, estrambólica, ou qualquer adjetivo parecido assim. Nos últimos anos, tenho dedicado a minha vida a treinar pastores e obreiros ao redor do mundo. No passado, nós tivemos a oportunidade de estar na Coreia do Sul, dando treinamento, 11 vezes nos Estados Unidos, vários lugares ao redor do mundo, ou em cruzadas, operando milagres, e quando operamos na unção evangelística de cruzadas, não é como essa escola, é 10, 15, no máximo 30 minutos de pregação, e 2, 3, 4, 5 horas de oração por sinais, milagres, em céu aberto, ou na chuva molhada mesmo. E quando não estamos em cruzadas, dedicamos o nosso foco a igrejas locais, treinar o corpo de Cristo, numa transição de entendimento e, consequentemente, numa ativação de dons espirituais. As pessoas me perguntam, e você está aqui essa noite com essa pulga na orelha, o que significa ativação profética? Quem tem essa pergunta na sua alma, sim ou não? Isso não é uma estratégia de marketing, isso também não é um modismo. A expressão correta seria impartição. Mas como é que eu vou fazer uma escola de impartição profética? Você vai me dar um tapa na orelha. Então, a palavra na língua portuguesa mais próxima que nós encontramos é ativação. Ativação profética. E nós vamos então viajar pelas Escrituras vendo algumas fotografias proféticas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, do que aconteceu aqui. E a partir daí nós vamos dar o fundamento de hoje, amanhã pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo pela manhã. Amanhã pela manhã eu quero falar sobre o Espírito do homem. Quantos aqui já ouviram falar do Espírito Santo de Deus? Diga, Espírito com E maiúsculo. Mas quantos aqui já viram na sua Bíblia que existem versículos que a palavra Espírito está com o E pequenininho, minúsculo, porque não se refere à terceira pessoa da Trindade, o Paracletos, o Consolador, mas está fazendo referência ao Espírito do homem, do ser humano, da mulher. Puxa, José, tu está aqui? Puxa, que bênção de Jesus. Então, é esse Espírito que eu quero esquartejar e mergulhar. Por quê, pastor? Porque do corpo enfermo todo mundo entende. Da alma torturada e emocionalmente somatizada com o lixo do pecado, psicólogos, pastores, mestres entendem. Mas o espírito humano é exatamente aonde o Espírito Santo de Deus entra em comunhão para liberar, ativar, desde uma simples língua estranha, ou uma interpretação de línguas, até operações de milagre, de poder, paralíticos, cegos, surdos, mudos. Deus tem nos dado graça nesses sinais, nesses últimos anos. Pessoas aqui mesmo essa igreja teve surdos, lá na igreja do apóstolo Alan, tivemos dentes de ouro, milagres que, nos próximos dias, eu queria até que essas pessoas compartilhassem, para estimular a fé das pessoas. 2, 3 minutinhos, para ir gerando dentro de cada aluno fé, não apenas para receber cura ou receber milagre, diga fé, para ser um agente de manifestação dos sinais do reino de Deus. Essa basicamente é a diferença entre um evangelista de milagre e um apóstolo que também opera em milagres. O evangelista de milagre vem na sua cidade, na sua igreja, e ele manifesta os sinais de Deus, impressiona, chama as pessoas a entregar a sua vida a Jesus por causa do poder manifesto, demonstrado, e vai embora. O apóstolo ele vai algo além da demonstração de poder que vai haver aqui nesses dias, também existe a impartição de poder, ou seja, a ativação de dons, ou seja, deixa sobre as pessoas aquela unção para que elas experimentem aquilo que ele demonstrou. Então, a regra dessa escola, diga comigo, é: farão as obras que eu fiz, e obras maiores ainda.
Não são essas as palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, sim ou não? Esse deveria ser o fundamento de todo o relacionamento de comunhão e discipulado. A igreja está amadurecendo. Uma nova geração de líderes está surgindo. Líderes que não vão ter ciúme e desejo de se autopromover através da operação dos dons de Deus. Líderes que estão dispostos a ver mais líderes operando mais dons, e mais unções, e mais sinais. E quanto maior for a potencialidade desta ativação, transferência, impartição de poder, diga, mais longe a glória e o nome de Jesus chegará. É isso que Deus está fazendo nessa transição de um entendimento pastoral, evangelístico, para uma natureza, uma identidade apostólica e profética. Você e eu somos privilegiados porque vivemos num tempo, numa era, numa estação, numa temporada em que Elias, Moisés, José, Ezequias, Jeremias, Jesus, João Batista viram no Espírito, diga, eles sabiam que esse tempo chegaria, mas eles só viram no Espírito. Elias operou muitos sinais e milagres, mas João Batista é o maior de todos os profetas, nascido de mulher. Por quê? Porque ele teve a revelação de quem é Jesus, o Messias. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos o nosso dispor esta verdade. Amados, as pessoas, elas às vezes se armam com mecanismos de defesa e de resistência ao novo e à palavra de Deus, quando ela é exposta de uma forma que historicamente não está registrada, ou historicamente está registrada, mas a tradição familiar religiosa não está acostumada. Isso forma sistemas de crença. Sabe qual é o maior empecilho para que o Espírito Santo de Deus faça sinais e prodígios nos cultos públicos dos dias de hoje, da igreja pós-moderna? Não são os satanistas, não são os feiticeiros, não são os pecadores rebolando a bunda na boca da garrafa. Eles sempre existiram desde que o mundo é mundo e o homem pecou. Sempre houve gente assim. Não é isso que impede a operação do poder de Deus. O que tem impedido? Diga, sistemas de crenças religiosos. Jesus diz, assim como creres, se verbalizar, se falar, se profetizar, assim acontecerá. É a base e o cerne de um fundamento espiritual chamado Palavra da Fé. Eu não vou te dar uma aula sobre o ministério Palavra da Fé. Entendo que tem nesse auditório pessoas com esse fundamento lúcido e pessoas que ainda têm que correr atrás dessa informação. Existe isso disponível no website gratuitamente, existem apostilas lá, nos próximos dias você pode adquirir e receber este ensinamento. Mas a chave é essa, assim como creres, verbaliza, fala, confessa, profetiza, repete, é uma mantra espiritual do céu. Porque a sociedade e a religião está acostumada com uma mantra espiritual do inferno. Então assim se materializará na terra dos viventes. Se eu creio e verbalizo que a manifestação dos dons cessou e ficou presa ao primeiro, segundo, terceiro século da igreja, eu estou crendo, verbalizando uma mentira. Mas porque embora seja mentira, eu creia e verbalize, o que vai se manifestar na minha vida? A mentira. A mentira se materializa. Então a pessoa tem a potencialidade das luzes, mas vive em trevas. Ela tem a potencialidade do entendimento, da revelação e da manifestação de sinais. Mas ela experimenta o poder de Deus? Sim, claro que eu experimento. De conta-gotas. Sua mente vai ser desafiada a jogar fora antigos sistemas de crença. E se isso se tornar desconfortável ao longo da escola, faça o seguinte: deixa o atual sistema de crença do lado e coloque o novo do lado. E vá comparando os dois.
uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos depois dessa escola. Vá comparando os frutos do antigo sistema de crença e vá comparando os resultados do novo sistema de crenças que eu vou apresentar através da palavra de Deus para vocês. E então o Espírito de Deus testificará no seu espírito. Se de imediato te gera desconforto jogar um fora e substituir por outro, tudo bem. Deus é mais longânimo e paciente do que todos nós juntos. Ele não vai desistir de fazer de você aquilo que Ele sonhou e planejou. Amém? Dê uma olhada em Números capítulo 11. Números capítulo 11 é uma fotografia profética de impartição, de transferência, de ativação espiritual, ativação profética, ativação de dons. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 11, escreve à igreja de Roma dizendo assim, há muito tempo orei, roguei, intercedi, rezei ao Pai, pedindo para ter uma oportunidade de ir me encontrar convosco e de conhecê-los, a fim de comunicar para vocês algum dom espiritual. Diga, comunicar. Essa palavra no original é o conceito grego do que nós vamos ver agora no hebraico, chamado impartição. Impartição. Algumas pessoas falam e sistematizam uma teologia de transferência de unção. Ela não está de toda errada, não está de toda certa. Existem chaves de transferência de unção. Qual é a diferença entre impartir o poder de Deus e transferir um manto profético semelhante àquela comunhão e aquele relacionamento que Eliseu tinha com Elias? Diga para quem está ao seu lado. A impartição acontece em reuniões públicas cheias do espírito da profecia. Apocalipse 19:10 diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Uma reunião onde pessoas famintas, sedentas por Deus, simultaneamente começam a fazer o mesmo exercício de fé, invocando e se rendendo a Ele. Há então impartições de poder, de unção, de anjos operando dons no meio da comunidade. E a transferência é tudo isso, mais um legado de 40, 30, 50, 20 anos andando junto com a pessoa. Então não existe esse negócio de acabou o congresso de 3 vezes, vem aqui na frente que eu vou orar, transferindo um som sobre você. A transferência acontece, claro que acontece. Depois de 20 anos carregando mala e aguentando aquele pastor rabugento que era profeta, operava sinais, tinha os seus momentos de glória e lucidez junto do alto do monte, onde quase que a glória de Deus resplandecia no rosto dele, mas também tinha momentos de rabugentice e de depressão e de tristeza. Enfim, Eliseu recebe uma transferência de identidade ministerial, não é porque recebe um arrepio na coluna e uma oração com imposição de mãos, não. É porque andou junto ao longo de uma vida. A impartição é tudo isso minimizado num ícone no desktop do seu computador. É menor. É apenas uma oração que ativa dons. Se você se conecta a um pastor, a uma igreja local e desenvolve a potencialidade do seu ministério profético, depois de 10, 15, 20, 30 anos, você não vai ser um profeta neurótico no monte profetizando, porque nenhum pastor da cidade consegue compreender o teu ministério profético. Você vai ter um legado, um manto de unção para receber por transferência de unção. Agora, se você não entende esse fundamento e se relaciona única e exclusivamente na impartição, você pode ir de congresso em congresso, conferência em conferência, imposição de mãos, imposição de mãos. Tem pessoas que chegam aqui para a gente orar, o cabelo dela já está até amassado, assim, parece uma forma de pão. Você consegue encaixar os dedos assim, em alto relevo, de tanta imposição de mãos e oração que já recebeu. Só que o miserável, no espírito dele, não rompe. No espírito dele, ele não aprendeu a conectar o espírito com E minúsculo à pessoa do Espírito Santo de Deus. O espírito com E maiúsculo. Se você aprender isso nessa escola, você será um agente de sinais, um agente de milagres. Você receberá aquilo que você precisa, mas a partir disso você manifestará com
potencialidade dobrada. É por isso que existe a expressão porção dupla, porção dobrada. Que queres que eu te faça? Quero que me dê a porção dobrada do Espírito, do manto ministerial, da operação de milagre que está sobre a tua vida, Elias. Ah, Eliseu, dura coisa pediste. Mas se você me vir quando eu for levado aos céus, então lançarei a capa. Não era uma capa mágica, mística, supersticiosa. Não, a capa era apenas um elemento simbólico para canalizar a fé. A chave de toda essa transferência de unção estava nos últimos 20, 30, 40 anos de Eliseu caminhando e levando a mala de Elias e aguentando e suportando as partes boas e as partes ruins de uma caminhada ministerial. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Achou Números capítulo 11? Moisés, no Antigo Testamento, ficando estressado, se tivesse lexotan ele tomava, mas antes que ele ficasse assim, neurótico, ele foi orar, adorar a Deus. Tem um tempo de comunhão, em que o espírito de Moisés, o líder, entra em comunhão com o espírito de Yahvé, o Todo-Poderoso. E no versículo 16, o Senhor fala para Moisés: reúna 70 homens, os anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se reunirão contigo. Então descerei, falarei contigo ali, tirarei do espírito que está sobre ti. Quem está falando? Quem está falando? Yahvé, Deus. Está falando para quem? Moisés. Deus está dizendo para Moisés que vai tirar do espírito que está sobre Moisés. O espírito é dele, de Deus, que foi depositado sobre Moisés. Eu vou pegar da unção, da habilidade, da graça, do poder que ao longo desses últimos anos de intimidade e comunhão entre nós dois, Moisés, está sobre ti. E o porei, distribuirei, repartirei, transferirei, impartation, vou impartir sobre os 70, sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves mais. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã comerem carnes. Continua a descrição, vai falar das codornizes, vai falar da murmuração deles, vai dar um puxão de orelha porque reclamaram, reclamando saudade da carne do Egito, das codornas, das cebolas, dos pepinos. Mas Deus ainda assim vai prover no meio do deserto uma galinhada, para eles saírem carne pelo nariz. E lá no versículo 24 volta a falar sobre o assunto da nossa noite. Saiu Moisés e declarou as palavras de Yahvé, as palavras do Senhor ao povo. Reuniu 70 homens, os anciões, e os colocou em uma roda no meio da tenda da congregação. O que eles ficaram fazendo ali? Mascando chicletes? Não. Bando de religioso, um olhando para a cara do outro? Também não. Óbvio que eles começaram a fazer algum exercício de fé. Que exercício de fé é esse? Não sei, o texto não diz. Usa a tua mente ungida e recriada, renovada em Cristo Jesus. O que você faz quando está com 70 homens cheios e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus reunidos em círculo? Um ora em línguas, outro ora com entendimento, um chora, outro planta bananeira, um lê salmo, outro lê profecia. Sei lá o que eles fizeram, mas reunidos ali começaram a conectar o espírito humano deles a uma expectativa de invasão celeste, de invasão de poder dos céus, de invasão do Espírito Santo de Deus no espírito humano de cada um deles. Então o Senhor desceu na nuvem. Que nuvem? Nuvem de glória, o Shabat, e lhes falou. E tirando do espírito, da unção, da habilidade, da graça que estava sobre ele. Quem é esse ele? O Barbicha, nosso amigo íntimo. Barbicha é só para quem tem intimidade com Deus na oração. Sobre Moisés. O repartiu, distribuiu sobre os 70 anciões. E quando isso acontece, é óbvio que vai dar um tremelique, é óbvio que vai ter arrepio da coluna, é óbvio que coisas estrambólicas acontecem, é óbvio que você vai gritar, vai urrar, vai chorar, vai misturar lágrima com catarro, vai cair no chão, vai plantar bananeira, vai ficar magnetizado, feito uma estátua, sei lá, que tantas reações exteriores acontecem quando o Espírito de Deus toca no espírito do homem, no homem interior. É inevitável controlar, é imaturo controlar.
É imaturidade tentar controlar essas reações. É religiosidade reprimir essas reações. É meninice não ter sido tocado no espírito, mas teatralmente, para ostentar uma espiritualidade que não é real, imitar essas reações. Os dois extremos são nocivos. É óbvio que agora algo começa a acontecer. E eles começam a profetizar. Porém, depois, nunca mais profetizaram. Como é que é isso? Eu recebi uma unção, operei nessa unção, depois nunca mais opero nela. Eu andei uma semana com um homem que orava por paralíticos. Ele tinha uma unção e um dom de curar paralíticos. Depois disso, 50 dias numa vigília na fogueira, orei por um paralítico. Mas depois disso já se passaram 32 anos e nunca mais vi paralíticos orar. Já ouviu testemunhos de pessoas assim na igreja? É exatamente o que está acontecendo aqui. Uma coisa é você experimentar a glória e o poder de Deus na dimensão da experiência. Outra coisa é você experimentar a glória e a unção de Deus na dimensão do entendimento. Tem pessoas que experimentam a unção de cura. Tem pessoas que entendem a unção de cura. Tem pessoas que experimentam a unção de libertação. E eles até expulsam o demônio e o demônio vai embora. Ele olha para o Ismael e diz: não é que funciona mesmo? Vai embora em nome de Jesus. Mas ele está inseguro ainda. Se tiver um segundo endemoniado para ele exorcizar, ele não sabe se dá um copo com água ou açúcar ou repreende em nome de Jesus. Ele continua inseguro. Por quê? Ele teve a experiência, mas ele não mergulhou num nível mais profundo de busca, de paixão, de fome, de sede, de desespero, de conexão. Ele não teve o entendimento. Tem amigos meus que andaram comigo em congressos, eventos, e depois ligam dizendo assim: puxa, 1 ou 2 semanas depois, na minha igreja ficou uma nuvem de glória, pessoas começaram a receber dentes de ouro, objetos metálicos mudaram de ouro no meio da nuvem da adoração espontaneamente. Ou seja, eles experimentaram essa unção. Depois passou, acabou, foi embora. Ou seja, eles não entenderam as bases bíblicas para operar essa unção. Quando você entende, você tem 1.000, 2.000, 3.000 testemunhos de manifestações desse tipo de sinal. Cada unção e cada operação de unção é um código, é uma senha, é uma chave que o Espírito de Deus traz dos céus e revela no espírito do homem. Ah, pastor, eu sou ungido na unção de sinais, de milagres. Glória a Deus. Não é mais importante nem menos importante do que a da profecia, da línguas, da interpretação, da palavra de ciência, da fé ou qualquer outro dom. Mas aí eu pergunto, unção de milagres é algo muito relativo, muito amplo, muito ambíguo. Que tipo de milagre? Eu tenho uma forte estatística: surdos, o outro cegos, o outro paralíticos. Você vai entender no mundo espiritual e na sua comunhão com o Espírito Santo de Deus que existem muitos pregadores ungidos com milagres. Mas às vezes ele tem uma estatística de cura e uma chave, um código maior com cancerígenos, menor com diabéticos. Quando a gente faz tenda e reúne 200, 300 pastores que operam em milagres e sinais para orar, a gente percebe isso nitidamente. Tem outros que têm uma estatística violenta de orar por diabetes, e a pessoa é curada instantaneamente. Por câncer ele já tem uma estatística mais mínima, mais inexpressiva. Por quê? Porque uma unção ele experimentou, a outra unção ele experimentou e entendeu no espírito, não na mente, como é esse código e essa senha dos céus para operar nela. Então não é uma pessoa que tem unção de milagre que opera qualquer milagre. Mas na medida que ela vai crescendo e entrando em comunhão com o Espírito Santo de Deus, esses códigos, essas senhas vão sendo descortinadas e reveladas à nossa terra. No contexto de Números 11, não profetizaram nunca mais. Claro, experimentaram a unção, só não mergulharam nela num nível profundo. Kenneth Hagin, na sua literatura, diz assim, se você recebe uma unção num dia, 24 horas depois você tem que orar sozinho por alguém na mesma perspectiva da oração que você recebeu. Aí você começa a aprender a operar, a entender a unção. O que eu quero dizer com isso? Você foi no culto, tinha pedras nos rins, recebeu a oração.
Na noite você sonhou, acordou, foi urinar no banheiro, saiu 3 pedras e um monte de sangue e você chorou como uma grávida dando à luz. Isso acontece. Tem alguém que já foi curado de pedras dos rins pelo ministério do Espírito Santo? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém que já curado de rins? Não? Bom, você recebeu a unção de cura. Você operou ela. Essa senha está agora no seu espírito. Entre você e uma pessoa que nunca recebeu a unção de cura. Qual dos dois tem maior potencialidade de orar por pessoas no corredor da igreja com pedras dos rins? Qualquer pessoa deve orar. Qualquer pessoa pode. Mas quem já experimentou tem no mundo espiritual uma maior, diga comigo, potencialidade. Claro. Agora é uma questão de exercício, de prática. Sabe qual é a diferença entre o ministério do Reinaldo Bonk e do Benihim e do seu ministério aqui na cidade de Joinville? Sabe qual é? O orçamento. Eles têm um orçamento de 200 milhões, você tem um de 200 reais. Basicamente essa é a diferença. A partir desta realidade, a mídia, a massa, a mobilização profética, as multidões fazem com que eles tiveram ao longo de uma caminhada de fé com Jesus a oportunidade de exercitar coisas que um pastor de uma igreja no interior, que um pastor, às vezes, de um bairro, de uma determinada estrutura denominacional, porque a denominação proíbe ou persegue, então tem mais dificuldade de exercitar. O quê? A estatística da enfermidade. O que eu quero dizer com a estatística da enfermidade? Coloca uma reunião de 80 pessoas, 20 gripados, 2 roucos, o resto tudo cansado. Um paralítico na cadeira de roda. E põe qualquer um de vocês aqui para orar. Se o homem sair andando, é simplesmente 100% de eficácia na operação da unção de milagre, para orar por cura por alguém numa cadeira de roda. Diga, simplesmente 100%. Agora coloca qualquer um de vocês aqui numa plataforma, num ginásio com 500 homens em cadeiras de roda para vocês orarem. Você vai orar pelo primeiro, ele vai cair feito uma jabuticaba no chão. Você começa a orar pelo segundo, ele sente um arrepio, mas não anda. Você ora pelo terceiro, ele já começa a sentir um arrepio, eletricidade, pequenos movimentos, mas talvez vão andar ao longo da semana em casa. Depois, quando você estiver orando lá por 946, 947, 948, a potencialidade de andar é maior. Por quê? Porque você está exercitando em Deus algo e você está muito mais do que experimentando a unção de milagres. Você está procurando entender como ela opera dos céus na terra. Depois de você orar por 500 pessoas surdas, você vai ter uma forte estatística de surdos. Depois você orar por 70 pessoas aidéticas, 50, 80, 1000. Por que tem pessoas com o Ministério de Libertação? Simplesmente porque elas foram atrás dos endemoniados. Aí em Recife, um rapaz jovem da igreja, me louvor, disse: pastor, eu quero ter libertação. O que eu faço? Vai para o presídio, todo sábado, durante um ano da tua vida, jejum o dia inteiro, ora, e expulsa os demônios que apareceram lá nos presos da penitenciária. Um excelente laboratório para você exercitar e desenvolver o seu Ministério de Libertação. Porque a probabilidade matemática de ter gente endemoniada ali, que não vai poder fugir, é muito grande. Olha como está o alcance das tuas mãos. Olha como é fácil. Não, pastor, eu quero desenvolver um Ministério de Libertação com homossexuais. Encontre ruas, lugares da cidade onde eles se reúnem. Não, mas eles não vão para a igreja. Jesus não falou para eles irem para a igreja para você orar na igreja. Isso é a estrutura de pensamento religiosa que limita o sobrenatural de Deus na tua vida, que te ensina isso. Jesus falou para orar, para ir ao encontro deles. Mas se eles caírem endemoniados no shopping, diga, aleluia, glória a Deus. Os outros que vão ficar assustados e olhar do lado, vão aproveitar e fazer um corredor ali para receber mais oração. O único problema é que no final, o segurança do shopping não vai deixar você recolher dízimos e ofertas. É a única dificuldade. Não tem problema, você não está lá para isso. E se eu disser para vocês que nas primeiras semanas que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, Deus usou uma intercessora, uma dessas, imagino eu que a Assembleia de Deus, aqui em Joinville, na linha de ônibus Vilitilpe Centro, para falar profeticamente comigo. Foi uma profecia assim de rei, plá, 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 plá. Lágrima, catarro, fogo, anjo, espada, tudo que você imaginar e muito mais. Estava lá no fundo do ônibus, as pessoas começavam a se levantar e sair correndo.
O motorista parou, o cobrador chegou em estado de choque. Ela profetizou uns 20 minutos na minha vida. Abriu a porta, desceu e foi embora. Nunca mais vi ela. Um dia eu vou conhecê-la na glória. Muito do que ela falou é o que eu estou fazendo hoje. Muito do que ela falou é dos países que eu viajei ano passado, ano retrasado. Mas por que isso aconteceu? Porque eu sou melhor do que você? Não. Porque eu me permiti gerar no espírito uma expectativa de Deus falar profeticamente comigo dentro de um ônibus. E se você não se permitir a isso, então o entendimento religioso limita a potencialidade da experiência sobrenatural de Deus. Não, falar comigo profeticamente só no culto da vigília. Dependendo da denominação, qual é o sistema de crença pagão que limita a operação do Espírito Santo de Deus? Não, aqui nessa denominação, o Espírito de Deus fala profeticamente 3 vezes ao ano, no acampamento de carnaval, no acampamento de julho e no retiro de novembro. Dependendo do local, da estrutura denominacional, não, Deus só fala aqui uma vez ao ano, no acampamento de carnaval. Dependendo do lugar, Deus tem a liberdade de se manifestar só no culto da sexta-noite. No domingo de manhã, não. Domingo de manhã, nada de dons. Mas no sexta-noite está liberado. O quadrangular sofre muito com isso, né? Mas Deus está mudando essa realidade. Eu vi que a irmãzinha ali se emocionou. Agora, Deus está levantando uma geração com fome, sede, paixão e desespero, que vai estar empurrando o carrinho do supermercado, as gôndolas do Angelone. E se o Espírito de Deus vier sobre eles com intensidade e poder, ou num leve sussurro, as gôndolas do Angelone, na fila do banco ou no ônibus, eles vão dizer assim: eu sei que você não me conhece, mas eu olhei para você, tive uma intuição no Espírito, tive uma fotografia profética. Você essa noite brigou com seu marido, com a sua esposa, você está pensando em ir para o adultério, você está pensando em que vai morrer dessa enfermidade. Posso orar por você agora? Quando chega nesse nível, diga: o sistema de crenças mudou. O paradigma quebrou. Agora nada mais impede você de se conectar a Deus. Você não precisa mais de um rito litúrgico, de um pregador pentecostal com uma postação de voz, feito um locutor de rádio, que leve você a um clímax emocional, para que então você creia e comece a orar em línguas. Não, você amadureceu. Você deixou de ser uma orelha seca e você agora é uma orelha macia. Diga aleluia. Orelhas secas é em memória ao Dilmar, homem de Deus ali que me ensinou essa expressão. Amados, o texto continua dizendo assim, ó, que no arraial ficaram 2 homens, um nome de um era Eldade, do outro era Medade, repousou sobre eles o Espírito com E maiúsculo, porquanto estavam inscritos entre os que deveriam ter chegado lá na tenda da congregação, mas começaram a profetizar no arraial. Diga, todos os 70 estavam profetizando na tenda da congregação, dentro do protocolo litúrgico estabelecido. 2 extravagantes foram tomados pela mesma unção, pela mesma visitação do poder, e começaram a profetizar a quilômetros, metros, a um lugar diferente, no meio do arraial. Eles estavam no meio das ruas, no meio da quadra, no meio do Angelone, eles estavam sei lá onde, mas eles não estavam junto com os 70. E começaram a render-se à operação do poder de Deus. Diga, a unção de Deus vem tímida. Lutero dizia, o Espírito de Deus se aproxima na ponta dos pés. Então se você o entristece, se você duvida, porque o sistema de crença diz que isso não é para hoje, isso não deve ser assim, então você bloqueia logo nas manifestações primárias. Se você se entrega, deseja, chama, diga assim, invoca. Deus fala de Gênesis a Apocalipse, invoca-me, chama-me a mim, invoca-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes, que não entendes. Chama-me, entre em aliança comigo, entre em juízo comigo, apresenta as tuas causas, eu quero te justificar. Invoca-me. Pesquisa na Bíblia eletrônica, invoca, quantas vezes aparece nas Escrituras. O poder de Deus não vai se manifestar porque você precisa. Diga, o poder de Deus vai se manifestar porque eu invoquei. Tem pessoas necessitadas de cura, milagre, restauração familiar ou libertação aqui nessa noite? Sim ou não? Tem pessoas com essas necessidades lá no continente africano? Sim ou não? Lá no Haiti, pós-terremoto, tem gente com essas necessidades? Sim ou não? Estatística e matematicamente falando,
Aonde tem mais gente lascada precisando de um milagre urgente? Aqui ou lá? Aqui ou lá? Eu não quero minimizar o teu problema. Eu sei, eu não estou sendo indiferente com o teu problema. Matematicamente, onde tem mais gente necessitada? Aqui ou lá? Por que Deus não se manifesta a eles? A agenda dele está ocupada, está jogando golfe, foi mascar chicletes. Deus não os ama tanto quanto você. Nada disso. Tudo filosofia pagã, tudo argumento bobo. Porque eles não o invocaram. Quem disse que Deus vai te curar porque você veio aqui? Só o teu pensamento pagão, religioso e supersticioso de um sistema de crença escrito na cova do inferno. Você não precisava nem ter vindo aqui. Você veio aqui para aprender a render o seu espírito ao Espírito do Senhor. Porque se você o invocar com violência, com intensidade, ele certamente não conseguirá ficar indiferente. Deus estabelece regras, leis, para que os céus e as senhas e os códigos celestes se conectem aos homens na terra e às necessidades humanas. Para cada necessidade, um código diferente, uma manifestação, uma unção, uma habilidade, uma operação. Diga, uma casta de anjos diferente. E eles se conectam e ministram, não porque você precisa. Você vai continuar precisando, e daqui a 30 anos você vai estar frustrado, porque você sabe que Deus poderia ter curado, mas você não experimenta a cura. Aí você liga a televisão às 2 horas da manhã e tem uma fila de gente dando testemunho que eles experimentaram a cura. Aí você diz, é tudo mentira, eles ganharam 50 para dizer isso. Imagina quanto que ela vai ter que pagar. Não é negócio, não dá certo, não é viável. Eles não ganharam 50 para mentir, eles foram curados mesmo. Então Deus ama mais a eles e ama menos a mim. Bobagem. É que eu peco mais, eles pecam menos. Esquece. Bobagem. Estruturas de pensamento, sistemas de crenças religiosas. Joga tudo na privada e aperta no botão umas 3 vezes para isso ir embora. Diga, eles aprenderam a render o seu espírito à manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu fui doutrinado a resistir ao Espírito, a duvidar do Espírito, a questionar o Espírito, a acreditar que o diabo tem poder para curar, e nos últimos dias, então, os falsos profetas vão fazer sinais para enganar os santos. Você consegue legitimar o poder do diabo, mas você coloca o poder de Deus ao 1º, 2º e 3º século atrás da história. Enquanto esse sistema de crenças não for rompido, Deus continuará pronto e disposto a se manifestar e se revelar a você. Mas você continuará fazendo rezas protestantes, rezas pentecostais ou rezas religiosas para invocar o poder de Deus. Simples repetições. Isso, quando você entende isso, então você sai do nível da religião. Cumpri o meu objetivo, fui domingo de manhã no culto, agora eu estou livre. Você entra numa nova dimensão. Antes de chegar na igreja, eu já estava cultuando a Deus. E depois que receber a bênção apostólica, o meu espírito continuará em comunhão com o Espírito Santo de Deus ao longo daquele dia. Então agora, os céus começam a se revelar a você. E você começa a experimentar os céus. Então Deus me ama e não ama o pessoal da África, e não ama o pessoal do Haiti. Não, Ele ama todos. Alguém tem que ir lá, ensinar aquela turma a invocar o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque às vezes eles aprendem a invocar um monte de deuses menores. E de deuses só possuem o D minúsculo. Na verdade, nada mais são do que demônios disfarçados de anjo de luz. Mas eu estou falando de uma adoração violenta, íntima, direcionada ao Deus da Bíblia, ao Deus vivo, ao Deus que testifica no seu espírito, e testifica no espírito de todo homem, toda cultura, em qualquer época, e mesmo dentro da floresta amazônica. Esse Deus, quando toca no nosso espírito, faz com que coisas estrambólicas, extravagantes se manifestem. Eldad e Meldad estavam mais preocupados com a opinião dos religiosos críticos, se iria ter aprovação dos homens, ou estavam mais preocupados em render o seu espírito à experiência profética do Espírito Santo de Deus. Qual era a preocupação deles? Era profetizar. O versículo seguinte diz que Josué
Quer dizer, diz que alguém trouxe a notícia, mas Josué, filho de Num, disse assim, o 28. Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu a Moisés, dizendo: Senhor meu, Moisés, proíba-os. Aqui em Joinville isso é chamado de ata de disciplina. O irmão Labassuri Anderra estava jogando futebol e vai ser disciplinado há 3 meses sem tomar ceia. A irmã Rita, cabelo de fogo, cortou a ponta dos cabelos dela, vai ser disciplinada a não poder tocar no cálice sagrado. Essa era a teologia de Josué, servo de Num, e ele propõe aqui: proíba-os. Versículo 29. Porém Moisés lhes disse: tens tu ciúme por mim? Quem dera, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse abundante, intensamente o seu Espírito com E maiúsculo. Diga, quem dera todos fossem profetas. Então a igreja entraria num novo nível de maturidade, de revelação, de entendimento, de manifestação sobrenatural de Deus. Quantas pessoas vêm hoje para os corredores receber oração? Quantas pessoas nós temos hoje para orar por cura? Sabe, irmãos, um não é melhor do que o outro. Os dois são pecadores. Os dois têm que escovar o dente depois das refeições, senão ambos ficam com mau hálito. Mas a questão é, se você e seu sistema de crença condicionou a sua mente e se deu por satisfeito com conta-gotas da graça e da glória de Deus, ou se você está faminto, sedento, hambriento, pero que nosotros tenemos hermanos hispanos, Deus les bendiga, por la manifestación de la gloria de Jehová, pela manifestação da glória de Jesus. Ora, essa intensidade da minha fome e sede interior, diga, essa violência do espírito humano em invocar a unção e o Espírito de Deus determina a intensidade dos resultados, a intensidade das atmosferas e operações de milagre quando os céus conectam à terra. Não depende de Deus, depende do quanto você se conectou a Deus. A natureza e a vontade de Deus está clara e exposta lá em Êxodo 15. Eu sou Yahvé Rafá, eu sou o Deus que te sara, uma natureza curadora, uma potencialidade de cura. Muitas vezes nem todos são curados, não porque Deus não quis curar, porque não invocaram com a violência necessária para que essa senha, esse código celeste se manifestasse a ele na terra. Moisés no Antigo Testamento ele tem uma fotografia profética, diga, ele vê um relâmpago no Espírito. Mas no Novo Testamento, abra aí, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele não vê, ele tem a revelação, ele tem a certeza, ele tem a substância concreta. Moisés ora pedindo que talvez um dia, Paulo afirma que com toda certeza hoje. Moisés tem um lance nostálgico na alma. Quem dera todos fossem profetas. O apóstolo Paulo afirma, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros. O apóstolo Paulo não diz que todos são obrigados a profetizar, mas o apóstolo Paulo diz que todos podem profetizar. Eu sei que isso está gerando desconforto no teu sistema de crenças, mas é esse o objetivo. Põe os olhos no versículo 31 do capítulo 14 de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios. É a resposta do apóstolo Paulo. Diga, Moisés olha para o futuro e vislumbra um dia em que o Espírito do Senhor estaria à disposição de todos na congregação. Mas o apóstolo Paulo diz que esse tempo é chegado, esse tempo já é agora, e esse momento de visitação é para mim e para você hoje. O apóstolo Paulo diz no versículo 31, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros. Diga para quem está do seu lado, você pode profetizar. Você pode profetizar. O apóstolo Paulo está dizendo que você tem que profetizar. Igrejas proféticas legalistas, neuróticas e desequilibradas dizem que se você não profetiza, você não é importante, você é um verme miserável, você não é relevante, o teu ministério não é muito expressivo.
Esses termômetros de medir espiritualidade não é o que o apóstolo Paulo está usando. Isso a religião desenvolveu ao longo dos séculos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, está ao alcance das tuas mãos a ativação profética. Está ao alcance das tuas mãos a potencialidade profética. Não é Deus que quer. Deus quer. Você tem que dizer sim para a vontade de Deus se materializar na tua história, na tua vida. Deus está potencialmente disponível para operar cura através de qualquer pessoa, contanto que qualquer pessoa esteja disponível a buscar e aplicar o seu coração 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma geração, 30 dias, uma década, uma semana, 3 meses, sei lá quanto tempo, para entender a operação de cura. Qual vai ser a diferença entre alguém que experimenta a cura e alguém que toda sexta-noite está orando por cura? A estatística, diga, os números, a matemática dos resultados. Basicamente essa diferença entre o Benihim e você, entre o Reinaldo Bonk e você, entre o T.L. Osborne e você, ou qualquer outro pregador ungido que você conheça, que opere sinais e milagres com frequência em você. Basicamente essa é a diferença. Alguém nos ensinou que eles eram eleitos, escolhidos, ungidos, Deus tinha um agrado especial por eles. Bobagem. Feitiçaria protestante, feitiçaria pentecostal, superstição católica, ortodoxa, sei lá que estrutura de pensamento teológico, nicotizou a minha e a sua mente para fazer-nos nos sentirmos pequenos, importantes. Não, irmão, você tem que se dar por satisfeito com o maior de todos os dons, da salvação. Fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Sim, eu estou feliz porque o nome está escrito no livro da vida, eu sou profundamente agradecido. Mas, além disso, a Bíblia diz que está ao alcance do meu ministério, do meu chamado, da minha natureza, do meu novo nascimento e da posição que eu ocupo em Cristo Jesus. Expulsar demônio, curar enfermo, orar em línguas, beber algo mortífero e não ter dor de barriga no dia seguinte. Profetizar. Ao longo dessa escola você vai descobrir que existe um dom com 9 manifestações diferentes. Existe um fruto com 9 manifestações diferentes. E amanhã de manhã eu vou explicar que existe o espírito humano com 9 áreas onde essas peças se encaixam e perfeitamente se conectam. Isso não é. Deus escolheu a irmã Rita Cabelo de Fogo para ter o discernimento espiritual. Ah, é? Então o discernimento não está à disposição de você, porque você só tem o dom de cura. Eu só tenho o dom de cura. Ela tem o dom de discernimento espiritual. Ah, ok. Teu filho então vai para casa, no teu espírito você tem uma intuição profética de que ele foi para o fliperama, mas você não tem a habilidade de discernir em Deus pelo espírito que ele foi para o fliperama, porque você só tem o de curar. Então você tem que pegar o celular, ligar para Rita Cabelo de Fogo e dizer: irmã Rita Cabelo de Fogo, plá, 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 plá. Ora do lado de lá e me revela se o meu filho foi para o fliperama ou foi para casa. É assim que Deus estabeleceu dentro da congregação? Não, irmãos. Diga, está ao alcance. Basta aplicar o meu coração e buscar esta operação, buscar essa manifestação de Deus. Então eu posso manifestar todos os 9 dons? Potencialmente, sim. Eu posso ter todos os 9 dons? Potencialmente, não. Mas e o princípio da dependência e da interlinearidade? Não pode ser violado. Ao longo de um ministério de 20, 30, 40 anos, é bem provável que durante um ciclo você opere com intensidade na palavra sabedoria, conhecimento, discernimento do espírito. Depois, num outro ciclo, nos dons de poder, sinais como cura, fé e operação de prodígios. Um terceiro ciclo, talvez, revelação, palavras de ciência, línguas, interpretação de línguas e profecia. Ao longo de uma vida de 40 anos, é provável que você tenha operado com segurança em todos os 9. Mas pode ter certeza, nunca o Espírito Santo de Deus vai operar através dessas 9 manifestações de um dom, numa noite, numa vigília, através de uma única pessoa. Por que não, pastor? Porque ela vai ficar tão soberba, tão boba, tão arrogante, que ela não vai mais se lembrar de que a igreja é um lugar de comunhão. Eu, nessa noite, estou fluindo nessa unção para abençoar você. Mas você está fluindo naquela outra operação de dom para me abençoar. E é assim, no princípio da interdependência, que o corpo vai se ajustando. Isso não quer dizer que a vida inteira eu vou ter que operar única e exclusivamente num dom. Nesse ciclo, nesse momento, nessa fase de comunhão e intimidade do Espírito de Deus, está prevalecendo esse sinal, essa operação, essa comunhão. Daqui a 30 anos, se eu não parar as minhas práticas devocionais, as minhas experiências de andar com o Espírito Santo de Deus,
elas também não vão parar. As manifestações vão acrescentar, se intensificar, mudar. A mente pagã olha para isso e diz assim: essa manifestação é mais nobre, essa é menos nobre. O Espírito do Senhor diz: tudo é uma coisa só. Isso é maturidade. As pessoas dizem assim: pastor Gelson, você tem o dom de milagres. Eu digo assim: eu não tenho o dom de milagres. Não, o senhor tem. O senhor foi lá na minha igreja, orou pelo irmão Alan e ele recebeu o dente de ouro. Eu disse: eu orei por ele, ele recebeu o dente de ouro. Eu não tenho o dom de milagres. Não, você tem sim. Você orou pelo outro ali, ele levantou da cadeira de roda. Eu disse: eu não tenho o dom de milagres. Quem tem o dom de milagres? Diga: o Espírito Santo de Deus. Ele tem o dom. Ele manifesta esta unção, esta operação do dom, esta habilidade através de alguém que esteja disposto a crer que é possível isso agora, nesse instante. O dom continua sendo dele, a manifestação é nossa. Ou o dom é dele, a manifestação é através de nós. Quando nós nascemos de novo e entregamos nossa vida a Jesus, o que nós recebemos? Diga: o Espírito Santo. Essa é uma aula que nós vamos mergulhar amanhã. Agora, pega essa fotografia de Números capítulo 11 e compara com Lucas capítulo 10. O que Jesus diz? Leia só o título, porque eu vou abreviar o tempo para nós seguirmos na ministração dessa noite. São muitas aulas, tentamos sintetizar aí quase que 20 aulas em 3 ou 4. Mas eu quero estimular você a ir lendo, ir orando, ir exercitando. O objetivo da escola é ativar, é ligar, é tirar o véu grego, é rasgar com a mente natural e ligar você no espiritual. E depois a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus vai desvendando e revelando mistérios na palavra mais profundos do que aqueles mesmos que eu um dia já recebi. Aí você me manda por e-mail para mim ser edificado através daquilo que você e com o Espírito Santo de Deus vai estar recebendo. Lucas 10, qual é o título? O que está escrito aí? A missão dos 70. Jesus é o libertador de Israel, sim ou não? Muito mais do que isso, ele é o libertador de toda a humanidade. Mas ele é o libertador. Jesus é o substancial. Moisés era a fotografia profética, a sombra do libertador. Quantas pessoas haviam reunidas na tenda da congregação no deserto com Moisés? 70. Se os dois que profetizaram no arraial teriam chegado, 72. Quantos estavam com Jesus no Novo Testamento, em Lucas 10, Mateus 10? 70 discípulos. Algumas traduções, alguns manuscritos dizem que eram 72. Ainda existe essa divergência de manuscrito. O que acontece no Antigo Testamento? Diga: o Espírito de Deus veio sobre Moisés. Entra em comunhão com aquelas pessoas reunidas ali. E a unção que está sobre Moisés é distribuída sobre o grupo, ou seja, a habilidade de liderar, a habilidade de julgar, a habilidade de ouvir problemas e dar uma resposta para conciliar as picuinhas do povo no meio do deserto, que estava sobre Moisés, começa a ser repartidas em uma equipe de trabalho. O que acontece em Lucas quando Jesus ora? A unção de cura estava sobre Jesus, sim ou não? A autoridade para expulsar demônios estava sobre Jesus, sim ou não? O poder do Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus, sim ou não? Jesus estava com um altar de paz sólido e bem estruturado dentro dele, sim ou não? Claro que sim. A unção de Deus que estava sobre o ministério de Jesus é agora ativada, impartida, transferida, compartilhada sobre os discípulos. E ele os manda de 2 em 2, de casa em casa. Moisés no deserto teve uma experiência forte com profecia. E depois nunca mais profetizaram. Mas os discípulos com Jesus do Novo Testamento, além de operar sinais de cura, expulsar demônios, pregar o evangelho do reino, ou seja, diga, pregação, exercício de profetizar a palavra e a mensagem do reino de Deus, eles também ministravam a bênção da paz. Se aquela casa vos receber, a paz que está em você, repouse sobre a casa. Se eles xingarem a tua mãe, bata a sandália do teu pé, a poeira como testemunho contrário a eles, e vai embora para a próxima casa. Simples, não é? Sim ou não? Há ou não há uma interlinearidade entre os eventos aqui? Sim ou não? É ou não é a mesma coisa? É ou não é o mesmo fenômeno, o mesmo fundamento, o mesmo princípio? Claro que é. Só muda os personagens. Muda ou intensifica, maior ou menor, as operações de dons.
Assim vai acontecer no relacionamento de Elias e Eliseu. Você vai ler em casa, anote aí porque na apostila faltou digitar. 2 Reis, capítulo 2, versículos 7 a 11. É a relação de paternidade e transferência de unção que eu usei na introdução desse tema para falar para você sobre Elias e Eliseu. E o manto de Elias cai sobre Eliseu. Se você fizer uma pesquisa, vai ver que ele opera o dobro de sinais, o dobro de ressurreição de mortos, multiplicação de azeite e farinha. Abre-se também o rio Jordão e ele atravessa seco, e tantos outros prodígios e operações de unção são transferidas. Depois você vai ver o relacionamento de Eliseu e Geazi, que seria um discípulo de Eliseu. 2 Reis 5, 24 e 27. Ele não era muito inteligente. Ele teve a oportunidade de receber, no final de uma caminhada, no final de um relacionamento, no final de uma caminhada de honra com Deus e uma caminhada de honra com o instrumento profético de Deus na terra, Eliseu. O manto dobrado, só que ao longo do processo ele se corrompe, ele não conjuga o verbo da honra, ele simplesmente rouba, vende o dom dele, vende a habilidade profética dele, por uma capa de ouro lá, que era de direito receber esta oferta. Mas como Eliseu queria dar uma lição no chefe da Síria, no chefe dos soldados da Síria, disse: vai embora e leva o teu presente. Ele vai atrás e pega, morre de lepra. Imagine que homem, que profeta, que fenômeno do Antigo Testamento não teria se tornado este jovem Geazi, se não tivesse morrido de lepra. Sabe, irmãos, a porção dobrada é forte, é real e é substancial, mas ela também é perigosa. Porque há pessoas que não têm estrutura nem maturidade para recebê-la. E não é porque você não tem estrutura e maturidade para receber que não vai receber. Tem muita gente que recebe, mesmo sem ter estrutura. Se clamar, pedir, bater, buscar com bastante perseverança e insistência, ainda que o juiz não quisesse julgar a causa daquela velhinha, ele vai se levantar, ele vai se vestir, ele vai julgar a causa dela para que ela pare de importunar, para que ela pare de insistir, pedir, bater, perseverar. Então muitas vezes é mais uma questão de romper com a passividade religiosa e entrar na atividade profética de invocar os céus e o conectar à terra. Josué e Moisés, em Josué capítulo 1, versículo 1 a 7, também vai ter a evidência de que há uma transferência de manto de unção sobre o jovem Josué, semelhante ao que estava sobre Moisés. A experiência de Moisés foi levantar o cajado e atravessar o Mar Vermelho. Josué diz assim: quero ver se o Senhor vai ser comigo como foi com ele. E Deus diz: eu vou te engrandecer e te levantar diante dos anciões de Israel, eles vão te respeitar. E também a mesma operação de milagre acontece, não no Mar Vermelho, agora no Rio Jordão, mas as águas se abrem e Josué também passa a seco. Essa mesma relação, ela está na comunhão entre o ministério profético de Elias no Antigo Testamento e o ministério profético de João Batista no Novo Testamento. João capítulo 1, versículos 16 e 17. Tome notas dessas referências porque elas não estão na apostila. Também apresenta isso. Malaquias capítulo 4 encerra os últimos versículos dizendo: eu levantarei um Elias que haverá de vir, o qual converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, Yahvé, não venha e não fira a terra com maldição. Diga: antes de um grande avivamento, um grande profeta, ou um grupo de profetas, precisam preparar o caminho para a vinda desse avivamento. Responda: qual avivamento veio sem parceria ou conexão da parte de Deus com alguém naquela geração? Nenhum. Deus procura em cada geração um apaixonado, um faminto, um sedento, um doido, um biruta, um disposto a profetizar dentro do ônibus ou no meio do arraial. Deus procura gente assim. Ele precisa de gente assim, porque o princípio de estabelecer na terra a transferência de unção de homem para homem não foi eu que estabeleci, foi Ele. E se Ele estabelece o fundamento da palavra, Ele não pode quebrar a palavra dele, porque Deus zela por sua palavra. Deus pode fazer qualquer coisa assim ou não? Só na tua mente pagã e religiosa, meu irmão. Porque na Bíblia não. Se você se arrepender e confessar o seu pecado, é impossível Deus não te perdoar.
mesmo que aos olhos sociais você não mereça ser perdoado. É impossível para Deus não te perdoar. Existem coisas que limitam e impedem Deus, sim. Não que Deus seja fraco. Deus, na sua soberania, se permitiu a essas regras, porque Ele verbalizou a palavra. Diga, a palavra de Deus determina os códigos, as senhas e o modo operante que Deus poderá se manifestar na terra. Deus estabeleceu a sua palavra um firme fundamento. E Ele acordou de bom humor, escovou o dente e está disposto a te abençoar financeiramente. Ele pode te abençoar financeiramente porque Ele quer, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Ele estabelece um princípio. Se você cumpre esse princípio, Ele quer, Ele pode. Se Ele estabelece um princípio, Ele quer, você não cumpre esse princípio, Deus está impedido de te abençoar financeiramente, ainda que na sua soberana vontade Ele queira. Que princípio é esse? Você conhece? É desconfortável para uma mente religiosa pensar assim. É mais fácil transferir a culpa para Deus e dizer que as coisas estão dando erradas porque Ele quer. Mas não é assim. Ele tem uma natureza boa, perfeita, amorosa, apaixonada, faminta. E Ele só pode se manifestar dentro dessas regras que Ele mesmo estabeleceu para Ele se revelar a você e a mim na sua palavra, nas suas escrituras. O que são fundamentos? O que é mais poderoso? A luz ou a treva? A luz. Você liga a luz tem a habilidade, o poder de dissipar as trevas, amém? O que é mais poderoso? O limpo ou o sujo? O sujo. O sujo é mais poderoso do que o limpo. A luz é mais poderosa do que as trevas, mas o sujo é mais poderoso do que o limpo. Essa água está limpa. Põe só uma gotinha de sujeira aqui. Quem quer tomar? Olha quanta água limpa tem. Põe só um pouquinho de sujeira. Não interessa. Quem é mais poderoso? O sujo. São firmes fundamentos que controlam o universo. E a nossa mente pagã, a nossa mente religiosa, a nossa mente supersticiosa foi programada, foi enfeitiçada, foi ensinada. Se Deus quer, Ele cura, não curou. Então é porque Deus não quer, mas fica feliz, agradeça a Deus, continua servindo a Ele, vai para casa agora. Gente, claro que Deus é soberano, claro que Ele é absoluto, claro que Ele é Deus. Dependente do que Ele fizer ou deixar de fazer, eu continuaria adorando e louvando a Ele, não pelo que Ele pode, mas pelo que Ele é. Esse é o fundamento. Mas tentar experimentar Deus nessa perspectiva faz com que a estatística de choro, lágrimas misturadas com catarro, dons e operações angelicais no meio da adoração da igreja seja castrada, seja diminuída. Mudar esse entendimento é a chave para novos níveis de milagre, novas intensidades e estatísticas matemáticas de sinais, novas operações de glória, novos níveis de entendimento e revelação da palavra. Não, eu já escutei essa pregação 3 vezes, 4 vezes, eu vou na igreja há 40 anos, e já conheço tudo sobre a parábola do semeador. Pois é, somente logos, alma, psique. O dia que você unir o seu espírito do Senhor, você vai ver que existem níveis e revelações de luz sobre a mesma palavra que mudam. Claro, foi ministrado de uma perspectiva mística, pneumática, no espírito. Não foi ministrada única e exclusivamente de uma perspectiva didática na mente. Pedro, quando vai visitar os irmãos da Samaria, a igreja de Samaria, Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, ele tinha um único propósito no seu coração. Qual era o propósito que ele tinha? Ir lá, orar para eles receberem o dom, diga, um dom do Espírito Santo. Quando ele chega lá, acontece um remanaia. O fogo desce, a turma sai orando em línguas. Línguas estranhas, manifestação de poder, manifestações estrambólicas e extraordinárias e exteriores. Porque o homem interior foi tocado, ministrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo não foi visitar a igreja da Samaria sob uma perspectiva pagã, religiosa, supersticiosa que nos ensinaram. Vamos ver, se o Espírito de Deus quiser, a glória vai descer hoje. Se não descer hoje, vai descer amanhã. Não sei se o arrepio vai ser forte na coluna ou se vai ser meia boca, mas vamos tentar, vamos ver o que dá. Nos ensinaram essa perspectiva, para que nós não entremos em níveis de ousadia e confissão de fé que nos comprometam. Então nós conseguimos até experimentar o poder de Deus, conseguimos até experimentar as operações da glória de Deus, mas nós as experimentamos de contas gotas.
virada, nesta preparação para a vinda do Messias, o segundo vinda de Jesus, neste avivamento que cumpre a tarefa da grande comissão, não cabe mais essa estrutura de pensamento. Não cabe mais essas estruturas de autocomiseração. Ai Deus, eu sou tão pobrezinho, tão ferido, tão coitadinho, tão machucadinho. Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar-nos. Ele não tinha esse espírito de autocomiseração. Pergunta para Miqueias. Os profetas falam enganosamente, mas quanto a mim, eu estou revestido e cheio da presença do Senhor. Ele também não tinha esse espíritozinho de autocomiseração. O apóstolo Paulo também não tinha essa humildade letárgica, demagógica. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu também imitei a Cristo Jesus. Olha Timóteo, posso não ser apóstolo para todo mundo, mas para essa turma aí em Gálatas eu sou. E a evidência do meu apostolado são os sinais, prodígios, milagres, que eu operei quando estive no meio de vós. Isso é frase, estrutura de pensamento de um religioso cheio de autocomiseração? Diga, claro que não. Amados, poderia bombardear vocês aqui com muitos textos e muita informação. Você está vendo que a escola ela é profunda e o tema vai embora. Mas eu quero encerrar essa noite falando apenas sobre os conceitos de sacerdote e profeta e sobre o processo da revelação. Você sabe o que é um homem sacerdotal? Você sabe o que é um sacerdote? E no Novo Testamento, a função sacerdotal está intimamente relacionada à unção ministerial, ao ministério pastoral, de certo modo ao ministério evangelístico e de certo modo ao ministério de ensino. E nós temos um amplo e profundo entendimento disso. Diga, o sacerdote é aquele que se coloca entre o povo e Deus. Agora diga bem forte, ele escuta o povo e fala para Deus. Isso é sacerdote, amém? Diga, o profeta é o inverso. O profeta não escuta o povo. Diga, o profeta escuta Deus. E o profeta não fala com Deus, mas ele fala com a mente de Deus, da parte de Deus para o povo. Ambos são intercessores. Um é o intercessor sacerdotal. Pega os pecados, pega a culpa, pega o vômito que ele ouviu o dia inteiro e leva a Deus em oração. Queima os envelopes da campanha de 7 semanas ao redor da cruz. Vai na praia, ora, jejua, planta bananeira, pula num pé sol, dá espadada no diabo, conforme a estrutura denominacional muda. Mas ele pega do povo e conecta aos céus. O profeta é o contrário, diga, ele ouve dos céus e traz os céus à terra. Os céus invadem a terra porque o profeta recebeu de Deus e verbalizou às pessoas. Os céus vão gostar ou não vão gostar? Pepino delas. Mas ele é exatamente o inverso. Eu quero marcar um aconselhamento com o profeta. O que ele vai fazer? Sugerir que você se enforque num pé de goiaba. Ele não tem estrutura pastoral para isso. Não tem a identidade dele não é essa. Você marca um conselho com o pastor. Essa função profética é relacionada então ao apóstolo e ao profeta, que é o fundamento da igreja descrito em Éfeso, sobre o qual a igreja foi edificada e permanece e é sustentada até os dias de hoje. Agora, se eu unir o entendimento do sacerdote e da unção sacerdotal, eu unir ao entendimento da identidade e da unção profética, o que eu tenho? Diga, eu tenho adoração profética, intercessão profética. Eu tenho agora um aconselhamento profético. Jesus era um conselheiro profético. Ele tinha essas duas funções, a do sacerdote, a do profeta, a do rei. Ele tinha isso na sua identidade. Ele senta com a mulher samaritana no poço de água viva, ela não pede oração para ele, nem preenche o envelope de 7 quintas-feiras para vir na igreja de Jesus, mas ele olha para ela e por revelação, místico, sobrenatural, começa um diálogo, preparando uma estratégia para levar ela a um momento de arrependimento. Jesus sabia que ela já havia tido 5 homens, o 6º que estava com ela nem era o titular, era da vizinha, e ela era uma adúltera. Alguém fofocou para ele?
Não, foi a primeira vez que ele estava chegando na cidade. Ele não era daquela cidade. Revelação, profecia. Diga, ouve Deus e comunica a mulher na terra. Mas ao mesmo tempo Jesus também tinha a habilidade de pegar o lixo do pecado que ela vomitou ali, depois daquele diálogo, e apresentar aos céus para remissão, perdão. Deus está levantando dentistas, médicos, jornalistas, donas de casa, ungidas para lavar a louça, fazer comida gostosa e profetizar, orar, interceder, numa função sacerdotal e numa função profética. E mostre na Bíblia uma frase que tenha a palavra leigo, líder leigo. Quem enfeitiçou a tua mente dizendo que você é um líder leigo e não pode orar pelas pessoas? Dê um soco no olho dessa pessoa. Jesus não vai te condenar. Porque 1 Pedro fala sobre o sacerdócio real de todo que nasceu de novo, de todo crente nascido de novo, lavado e remido no sangue de Jesus. Isso é um filtro pagão, introduzido na nossa estrutura de pensamento cristã histórica. Mas é chegada a hora, o momento em que Deus está despertando o espírito de homens e mulheres, jovens e crianças, adoradores, profetas, diáconos. Quem disse que diácono é só para cuidar do microfone e da bateria do equipamento de som? Eu vejo um diácono chamado Filipe, quilômetros de distância, que alguns textos atrás ele servia sopa e limpava as mesas, porque os apóstolos haviam aplicado seu coração ao jejum e à oração. Mas algumas páginas para frente, operava milagre, curava enfermos, sinais, foi transladado num redemoinho do Espírito, 230 quilômetros de distância. Ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, ele não era um pastor, ele não era um conferencista internacional, ele era um comedor de arroz e feijão, assim como eu, assim como você. Mas ele era um homem que não tinha filtros pagãos, religiosos, denominacionais, históricos, que o impediam de crer no sobrenatural. Sabe como é que começa essa feitiçaria protestante de nos impedir a crer nos milagres hoje? Sabe? Tem Lutero. E naquele avivamento da reforma, há uma guerra de vaidade. Lutero não foi todo certo. Ele cometeu erros. Ele cometeu acertos. A estrutura romana, histórica, ela não estava toda certa. Ela estava corrompida, tinha pecados. Mas ela também tinha algumas coisas que estavam certas. Não tudo. E toda essa guerra de divergência, eles têm a restauração do ministério de ensino. Diga, a Bíblia começa a ser traduzida na língua do povo. Se hoje existe imprensa, é porque alguém teve que inventar uma máquina, não para imprimir jornal. Inventaram uma máquina para imprimir Bíblias. Se hoje existe magazine, revistas, é porque alguém teve que inventar uma máquina, não para fazer magazine, revistas, para imprimir Bíblia. E essa revolução de entendimento impactou a humanidade até os dias de hoje. Agora, esse entendimento novo do ministério de ensino fez com que Roma exigisse e descredibilizasse, logo após o movimento de reforma, o movimento de contra-reforma, basicamente liderado por jesuítas. E o que esse movimento dizia? Se vocês são de Deus mesmo, se Deus está com vocês, cadê os milagres? Claro, Roma tinha Pedro, que na sombra projetada curava enfermos. Roma tinha milhares e milhares de testemunhos de santos canonizados ou não canonizados. Havia testemunhos de milagres mentirosos, manipuladores, mas havia também testemunhos de milagres genuínos, de homens e mulheres santos que embarcaram a sua história e operaram sinais e prodígios. Então o que Roma tinha? Milagres. O que Lutero tinha? Conhecimento. Porque era um momento em que Deus estava restaurando na igreja o espírito de milagre ou o espírito de entendimento bíblico. Deus estava, através daquela geração, naquele momento, restaurando a coluna de ensino da igreja. Era o que eles tinham de chamado e identidade ministerial para restaurar. Mas então eles eram acusados pelo movimento de contra-reforma, dizendo assim: se vocês é de Deus e esse movimento protestante é de Deus, cadê os milagres? Cadê os sinais? Cadê os paralíticos? Cadê os surdos e os cegos sendo curados? Eles não tinham isso. Eles não tinham esse entendimento. Não era a visitação de Deus sobre a igreja daquela época, dando ênfase a esses sinais. Mas eles tinham que dar uma resposta para os jesuítas.
Eles tinham que dar uma resposta para o movimento de contra-reforma. Então eles manipularam alguns textos bíblicos, desenvolveram uma estrutura de pensamento teológica chamada cessacionista. Não, esses 12 milagres, somente dos 12 apóstolos cessaram, ficaram restritos, limitados ao primeiro e segundo século da igreja. A igreja de 1500 não é a mesma de Atos dos Apóstolos. Por isso lá, para os 12, esses sinais. Para nós hoje, Deus deu a maior de todas as experiências, a palavra de Deus, paraná, paraná, paraná. Você já está acostumado a ouvir essa conversa aqui no Joinville. Mentira. No momento que tinham que ter crido e rompido, racionalizaram e diluíram, castraram a potencialidade do movimento. Somente a letra. Restaurou a letra. Graças a Deus, porque o entendimento da graça nos alcançou. Mas tanto um errou quanto o outro. Um não é melhor do que o outro. Os dois precisam escovar o dente depois de comer cebola. Agora, nós estamos vivendo um outro tempo, um outro momento. Deus não está restaurando o ministério de ensino. Existem milhares de Bíblias e versões na língua portuguesa. Deus está restaurando a identidade profética da sua noiva. Nos nossos dias, Deus está restaurando a natureza profética, apostólica, ousadia, milagres, sinais. É isso que Deus está fazendo na nossa geração. Nós não vamos prestar contas para Deus quantas Bíblias traduzimos ou deixamos de traduzir. Nós vamos prestar contas para Deus, porque na nossa geração tivemos uma visitação de poder com a potencialidade de profetizar e ficamos com medo. Ou simplesmente nós entendemos isso e nos unimos a esse espírito profético e manifestamos dos céus novas realidades na terra. Dos céus, novos níveis de unção, revelação e prodígios na terra. Quantos conseguem entender e discernir a época, o tempo, o ciclo e o mover da glória de Deus para a nossa geração? Esse é o grande fator. Se o profeta surge na história da humanidade como alguém que fala da parte de Deus para homens, é porque o sacerdote já estava corrompido. Primeiro Deus estabelece o sacerdote. E o sacerdote tinha uma função profética. Ele consultava a vontade de Deus através de 2 dados, 2 pedras, com o nome das 6 tribos de Israel numa pedra e o nome de 6 tribos de Israel na outra. 12 nomes. Ele jogava aquilo ali, chamava-se Urim e Tumim. Luz e revelação, perfeição. E ali então ele consultava a vontade de Deus. Alguns teólogos de reforma, e romanos também, pentecostais, escrevem dizendo que isso era uma forma primitiva e supersticiosa de Deus se revelar através do Urim e Tumim. Olha a arrogância, dizer que Deus era primitivo e se revelar através daquele instrumento de luz e revelação. Claro que 12 nomes das 12 tribos de Israel, escrito em 6 faces de uma espécie de dado de pedra, cubo de pedra, jogado na hora da oração para consultar a vontade de Deus, tem todas as letras do alfabeto hebraico ali, para que a luz e a revelação brilhasse sobre aquilo. Não estou propondo que voltemos a usar essas práticas, não. Mas eu estou dizendo que chamar isso de primitivo é sugestionar que Deus não sabia o que estava fazendo naquela época. E o que ele faz hoje, então, pela palavra de Deus, é melhor, e naquela época ele não era tão bom assim. Isso é uma arrogância teológica da igreja pós-moderna. Agora surge um homem diferente do sacerdote. Diga, maluco, profeta, esquisito. Olha para os vestimentos de João Batista. Comia gafanhoto, pele de carneiro, vivia no deserto. E olha a mensagem dele: arrependei-vos, ó raça de víboras, porque está perto o reino dos céus. Por que Deus precisa levantar um profeta? Diga, porque o sacerdote se corrompeu. E Deus usa a instrumentalidade do profeta para chamar o sacerdote ao arrependimento. Deus usa a instrumentalidade do profeta porque o sacerdote já não consegue mais ouvir Deus. O sacerdote só consegue ouvir o povo. Olha, eu até creio nisso que você ensina na escola de ativação profética, Gelson, mas na minha igreja não dá, porque os 20 melhores dizimistas não gostam de língua estranha, choro, arrepio, aquela turma caindo lá no chão, se estribuchando. Não, eles vão reprovar isso. Isso é uma
interpretação e um atendimento, um posicionamento maduro profético ou maduro de sacerdote corrompido? Essa é a realidade da igreja joinvilense, da igreja catarinense, da igreja brasileira, da igreja ao redor do mundo. Mas é para mudar essa realidade que Deus trouxe você, porque você é um agente de sinais do reino de Deus. Mas ninguém muda a mentalidade lá sem primeiro mudar a mentalidade aqui. Você vai ler com calma Mateus 4, 23, 1 Timóteo 2, 7, que estão ali, e Efésios 1, 1 a 2, aonde Efésios 1, 1 a 2, vale a pena citar. Diz assim, ó: Deus, tendo antigamente falado a nós, aos pais, através dos profetas, nesses dias falou e manifestou-se a nós por intermédio do Filho, Jesus. E aí continua desenvolvendo toda a temática de Hebreus. O fato do texto dizer que antigamente Deus falava e se manifestava aos pais pelos profetas, e hoje fala e se manifesta pelo Filho, anula o ministério profético? Claro que não. Eu tenho arroz e eu vou acrescentar a essa refeição feijão. Só pode comer os bagos de feijão agora, não olha mais para o lado do arroz? Ou eu posso comer as duas coisas juntas? É esse o entendimento que a religião perdeu. Eu opero num nível de unção, de cura, de milagres e sinais. Ok, eu acrescento um novo nível de unção, de cura e de milagres e sinais. Ah, tá. Eu antes orava por enfermo, agora eu profetizo. Não posso mais orar por enfermo? Só tenho que operar agora com profecia? Ou eu posso operar com os dois simultaneamente? É óbvio que eu vou operar com os dois simultaneamente. Como é que Deus vinha falando? Pelos profetas, aos pais. Deus continua falando através de profetas, mas Ele acrescentou algo que é superior ao profeta. Diga, o Filho. A ideia pagã e religiosa é que o novo substituiu o velho. E o velho não existe mais para os dias de hoje. O texto não diz que os profetas acabaram. A introdução manipuladora que alguns líderes fazem nesse texto é de insinuar que o tempo dos profetas acabou. João Batista foi o último deles. Mas aí chega em Atos dos Apóstolos, havia as filhas profetisas que falaram a respeito de Paulo para ele não ir no barco e não ir para Jerusalém, que iria ser preso e torturado, mas ele foi. Havia ali vários profetas no Novo Testamento. Mas como é que Deus para de falar através dos profetas? Através de uma manipulação textual de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O entendimento bíblico ali é esse. Ele falava por profetas, continua falando por profetas, mas ele acrescenta uma voz superior à dos profetas. Que voz é essa? O Filho, Jesus. Diga, Jesus é o leão de Judá, mas nós somos seus leõezinhos. Somos, porque em Amós ele deixa bem claro essa correlação. Sempre que você orar sobre uma perspectiva puramente religiosa, você vai orar transferindo a responsabilidade para Deus. Mas quando você orar por uma perspectiva profética, você vai orar com ousadia e fé. Se manifestar, diga, manifestou. Se não manifestar, eu vou repetir essa oração na próxima oportunidade, até o dia que o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus para esta experiência mística. Muitas pessoas oram e a pessoa cai na cadeira de roda e não anda. Então eles vão embora e ficam tristes e dizem assim: tá vendo? Eu sabia que eu não tinha ministério de cura. Nunca mais vou orar por paralítico na cadeira de roda. Se Deus quiser, Ele cura. Se não cura, é porque Ele não queria. Diga para quem está do seu lado: bunda mole. Autocomiseração, estrutura de pensamento pagão. Mesmo que você tenha um chamado para milagres, você só vai entender esses códigos e essas senhas depois você orar por uns 20. Eu não tive que orar por muitos. Eu orei por 64, se eu não me engano, pessoas em cadeira de roda. Você está errado nesse número. E nas 65 foi a primeira vez que andou. E sabe quantas igrejas, quantos lugares, quantas cidades desse planeta, pessoas em cadeira de rodas, 50 gatos incrédulo, miando e de zóio regalado para ver o que ia acontecer. Um louco, desequilibrado, querendo ver os céus invadir a terra e a vértebra ser curada. E ele caía feito uma jabuticaba madura no chão.
E eu ficava com cara de pastel diante de toda a congregação. Se eu não me engano, 64 vezes. Alguma vez eu falei para eles assim: ele não foi curado porque você não creu. Eu creio. Nunca. Porque quem fala isso é um irresponsável, é um imaturo. Eu sempre disse a mesma coisa: eu tenho que crescer mais em Deus. Daqui a pouco eu vou receber e entender como essa unção funciona. Depois do primeiro que andou, mais de 20 já andaram. Mais de 20 já andaram. Sabe como é que eu recebi isso? Uma cruzada com o Benihim. Vendo ele operar, estando exposto a um perímetro de radioatividade próximo aonde ele estava operando a unção. No dia seguinte, 3 pessoas andaram. Na semana seguinte, mais uma andou. E a partir dali, eu comecei a entender que essa senha, esse código e essa unção é diferente de outras. Outras pessoas que me influenciaram e impartiram e ativaram e transferiram unção na minha vida para que eu recebesse algo. Foi o pessoal do Avivamento de Toronto, Cat the Fire, apóstolo Randy Clark, Steve, Logan e tantas pessoas relacionadas ali, as vindas deles ao Brasil, as vindas dele ao Recife, a São Paulo, Curitiba. Puxa, já viajei em tantos lugares com essa turma, simplesmente para estar do lado vendo as coisas acontecer. Ou seja, estar exposto a um perímetro e a uma atmosfera de radioatividade profética, de operação de glória. A unção, ela absorve nos poros como radioatividade. Mesmo que você não creia, se você estiver no lugar certo, na hora certa, a unção te pega. Mesmo que você duvide, se você estiver no lugar certo, na hora certa, com a disposição nobre no coração, a unção profética te toca, te pega. Ela fica impregnada. Teve uma igreja bem legalista, pentecostal, que eu estava pregando, e as pessoas começaram a chorar e a cair no chão com a unção de riso, com a unção de alegria. Vinho novo. Então o diácono, o presbítero foram chutar as pessoas: levanta, para dessa meninice, chega, para de rir. Quando eles começaram a chutar a pessoa, a glória de Deus começou a pegar eles começaram a tremer e caíram no chão. Semelhante à descrição em 1 Samuel 19, porque começaram a rasgar as camisas, começaram a chorar, a gritar, a honrar, simplesmente porque estavam no lugar certo, na hora certa, com a disposição e a motivação errada no coração. Estava tão intenso que naquele perímetro de profecia, naquela atmosfera de violência profética, até Eldade e Medade profetizariam no arraial. Quando Samuel preside uma escola de ativação profética, quando Samuel preside uma escola de treinamento profético na cidade de Ramá, vamos falar disso amanhã. Saul manda soldados para matar Davi, mas o primeiro grupo de soldados chega naquele ambiente de oração, de adoração, em que a nuvem de glória estava forte e violenta, e começam a profetizar, começam a ser tomados por esse espírito de adoração e celebração a Deus. Vem um segundo agrupamento de soldados e repete essa experiência. Vem um terceiro. Então o próprio Saul vem montado no seu cavalo e arremessado em terra. Fica nu, peladão, ao longo daquele dia, rugindo, espumando, gritando, uivando e profetizando da parte de Deus. Eu pergunto para você: quem tem mais potencial profético, Davi ou Saul? Claro que Davi tem muito mais. Mas estar ao alcance das mãos é uma atitude de querer, de desejar, de fé, de invoca-me a mim e responder-te-ei. Tenta, experimenta. Essa noite eu quero orar agora, arrancando da sua mente o véu da Grécia. E você vai para casa dormir um sono de paz. Amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, nós vamos entrar nos primeiros exercícios de ativação profética. Os primeiros exercícios de ativação de unção. Esses primeiros exercícios eu vou falar sobre Isaías e Amós, e sobre a linguagem do profeta, e como Deus se revela ao profeta. Mas nessa noite, nesse instante, eu quero que você tenha em mente 2 Crônicas 36, 32. Dê uma última lida nesse versículo. Ali, 2 Crônicas, é o último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36. O texto bíblico diz assim, porém, versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pelo profeta Jeremias,
Diga, despertou o Senhor. O espírito com E minúsculo de Ciro, rei persa, o qual fez passar pregão por toda a Babilônia. O que está acontecendo aqui no momento histórico? Diga, os pais rejeitaram a mensagem profética de Jeremias. Desprezaram. Agora estão escravos no cativeiro babilônico. E nesse contexto de escravidão, a geração seguinte, diga, dos filhos, se aproxima dos 70 anos de cativeiro profetizado. Mas antes que os 70 anos se cumpram e eles voltem para ser livres e reedificar a cidade de Jerusalém, o Espírito do Senhor desperta o espírito de um rei pagão, o espírito de um rei que nem adorar a Deus de forma monoteísta não adorava. Era um Deus pagão, Ciro, um rei babilônico, um rei que escravizava Israel. Mas o Espírito do Senhor desperta o espírito de um homem para fazer o quê? Chamar o povo. Diga, mobilização profética. Quem quer reedificar o templo de Salomão? Quem quer voltar para Jerusalém e reedificar a casa do Deus de vocês? Quem quer voltar lá para voltar a adorar Yeshua, Yahvé, o Todo-Poderoso? Por quê? Porque no calendário do relógio de Deus, os 70 anos profetizados por Jeremias estavam se acabando. No espírito do homem, Deus coloca um sentimento, Deus coloca um desejo, Deus coloca uma intuição, Deus coloca uma semente que a mente dele não entende, mas o espírito dele leva ele a ir naquele culto lá, mesmo que a família e a tradição não diga, nunca entra na igreja de crente. Mas ele sabe que algo está acontecendo dentro dele. É isso que trouxe você aqui essa noite. Você está aqui porque no teu espírito, o Espírito do Senhor está fazendo algo parecido com aquilo que Ele um dia semeou no meu espírito e quer ministrar a você. Da mesma forma como Isabel estava cheia do Espírito Santo e o Espírito de Deus se movia dentro dela, porque ela estava gerando, nutrindo no útero espiritual uma grande manifestação de glória através da instrumentalidade de João Batista. O espírito e o ventre de Maria, mãe de Jesus, estava grávido de um projeto espiritual idêntico, semelhante, mesma natureza, diga, mesmo DNA espiritual. Então elas se abraçam, elas se saúdam no físico, mas no espírito as crianças se regozijam. O Espírito do Senhor já havia ungido João no ventre, na placenta, na barriga. Jesus já era cheio na barriga. E há uma identificação mística espiritual ali. As mães se abraçam aqui, os filhos se abraçam no mundo espiritual. E eles se mexem. E elas, sei lá, choram, se quebrantam, mas elas têm um discernimento que o texto bíblico vai referência a isso, de que algo aconteceu no espiritual. Por quê? As duas estavam carregando um projeto de avivamento, um projeto de renovo, um projeto de mudança, um projeto de uma grande onda de glória, que os céus viria e invadiria a terra através da mensagem que esses dois homens tinham para oferecer. Você tem um bebê sendo gerado no seu espírito, talvez um avivamento na sua igreja local, talvez uma cura na sua família, talvez o pagamento de uma dívida. Não sei qual é o projeto que você está grávido, mas eu sei que você tem algo da parte de Deus, um desejo de adorar, de manifestar na cidade de Joinville milagres, sinais nas gôndolas do supermercado em Gelônia. Não sei qual é a identidade e o sonho e a visão e o projeto ministerial. Talvez você deseje ir para os Índios Terenas, no Pantanal Mato Grossense, durante 10 dias evangelizar e voltar para a sua rotina administrativa de trabalho aqui na cidade. Talvez você também deseje, como um dia eu fiz, sacrificar as minhas férias anuais para missões e depois voltar. Diga, são os mesmos projetos, é a mesma natureza, é os mesmos sonhos. Diga, é o mesmo DNA no espírito, é a mesma identidade no mundo espiritual. São bebês diferentes, mas são a mesma área. É o mesmo projeto do coração de Deus no ventre de homens diferentes. Quando isso acontece, Deus nos reúne, Deus nos encontra, Deus nos agrupa, Deus nos chama, Deus faz ficar sabendo sem ter sido avisado. E
Então isso prepara o caminho para a transferência de unção. Isso prepara o caminho para a impartation, para impartir o poder. Porque primeiro, no mundo espiritual houve uma identificação. Estou cansado de uma igreja religiosa onde se massageia o ego e não se pode dar uma palavra mais dura de confronto e arrependimento ao pecado, senão os dízimos e as ofertas caem. Eu também estou de saco cheio dessa palhaçada. Então nós temos dois bebês idênticos, com o mesmo desejo, o mesmo sentimento, a mesma identidade no mundo espiritual. Quero ver uma igreja atuante e forte no serviço social, que além de ter muito dinheiro, também use muito dinheiro para fazer projetos sociais nessa cidade. Eu também tenho esse mesmo desejo, esse mesmo sonho. Me ajuda a cavar poços no interior do sertão nordestino. Porque o projeto da escola de ativação profética de Samuel funcionava no poço d'água em Ramá. As pessoas iam no poço d'água beber água. Deus me deu esse projeto de escola de ativação profética. E a ideia é botar no sertão nordestino poços de água, onde as pessoas tenham que ir lá beber água de graça. E quando elas estiverem ali cavando e bombando na manivela para encher as latas de água para elas beberem, nós temos que ter profetas para ungir com óleo e orar, ministrando cura, libertação, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, destruindo altares de idolatria e entronizando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Jesus, o único e suficiente Deus e Salvador. É um projeto ministerial que envolve poços igual ao de Samuel e envolve dons proféticos, com adoração 24 horas por dia. É o que nós temos feito ao redor do mundo. Ano passado, dia 31 de outubro, em Halloween, dia de Halloween, Reforma Protestante, Halloween nos Estados Unidos, eu fui em Atlanta, uma igreja chamada Church of God, mobilizá-los e despertar o espírito da igreja, o espírito dos líderes da igreja, para 24 horas de intercessão e adoração. O mundo lá celebrando o Halloween, a igreja aqui em unidade, várias denominações adorando e intercedendo 24 horas ininterrupta. A resposta da igreja. Você não consegue isso porque Deus quer. Você consegue isso porque o Espírito de Deus usa a tua instrumentalidade para despertar o espírito de pastores com 20, 30 anos de ministério. Eu tenho 31 anos de vida. E tem pastores com 30, 50, 40 anos de ministério que vêm se conectar a nós nesses projetos e dizem: preciso aprender com você. Eu disse: eu também tenho que aprender com o Senhor. Essa noite eu ensino, mas amanhã a gente vai almoçar e eu quero ouvir o Senhor. E eu vou aprender com o Senhor. Esta é a chave da transferência de unção. Esse é o projeto que Deus tem no seu espírito. Por isso Ele o trouxe aqui. Essa noite é a noite de tirarmos o véu da Grécia, o manto da religiosidade. Isso ocorre porque 2 Coríntios 3:13 fala sobre esse espírito grego dentro das nossas igrejas, da nossa geração. 2 Coríntios 3:13 e 16. Eu sei que o horário está avançado, eu vou encerrar. Então nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto, sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquela luz que era transitória, quando a glória de Deus resplandecia no rosto dele, nos períodos de comunhão e oração. Mas os seus sentidos, diga, sentidos, estavam embotados, endurecidos, cauterizados, porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Antigo Testamento, o qual Cristo Jesus aboliu. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto, sobre o coração, sobre o espírito, sobre a mente, sobre o psique dessas pessoas. Mas quando se converterem de verdade, Senhor, então esse véu será rasgado. Eu sei que você é um crente de verdade. O que vai ser rasgado nessa noite não é a tua salvação, se você vai entregar a sua vida a Jesus ou não. O que vai ser rasgado nessa noite é o teu entendimento e a tua leitura de espiritualidade, os mecanismos de defesa e de resistência ao poder do Espírito Santo de Deus, as estruturas de pensamento contrárias que foram humanamente introduzidas em você, para que você se sinta desconfortável numa atmosfera de oração, onde um bando de maluco ora em línguas e começa a cair no chão. Isso é estrutura de feitiçaria grega.
misturada com teologia cristã, mas não é cristianismo bíblico. 1 Coríntios 3, 13. 1 Coríntios 1, 21 a 24. 1 Coríntios 1, 21 a 24 diz: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os cristãos ou os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, então se tiver um sinal eu creio. Os gregos buscam a sabedoria ou conhecimento, conforme a sua tradução, mas nós pregamos Cristo Jesus crucificado, o qual é escândalo e loucura para o entendimento, tanto dos judeus quanto dos gregos. É simples. Nós temos hoje dentro da igreja cristã uma igreja judaica, nós temos hoje dentro da igreja cristã uma igreja grega. Hoje nós temos um cristianismo grego que diz assim: vamos para o estudo bíblico da igreja. Não gostei de vir hoje nessa reunião que nem teve estudo bíblico. Maconheiro, quanto estudo bíblico você já fumou ao longo de 30, 40, 50 anos de igreja evangélica? E quantas vezes você teve coragem de pôr a mão num endemoniado e dizer: em nome de Jesus, sai? Estudo bíblico, estudo bíblico, estudo bíblico. E quando o demônio manifesta, leva para uma salinha e o pastor tem que justificar para a congregação: não, o demônio não existe, isso ficou no primeiro século, essas coisas não são para hoje. Ele tem epilepsia, nós tratamos com água e açúcar. Até quando o espírito que se move dentro de você vai sentir náuseas de vômito? Porque você já sabe no espírito que esse ensinamento é mentiroso. Você tem um testemunho do Espírito de Deus dentro de você para dizer que não é assim que se interpretam os textos bíblicos. Até quando você vai reprimir o Espírito Santo que se move com você querendo mudar essa realidade e trazer você para a palavra, que a palavra é verdade, não a doutrina sistematizada e canonizada num concílio, sei lá onde, sei lá quando, sei lá por quem. Isso é o cristianismo grego. Experimentar Deus através do conhecimento, sabedoria. Olha como esse pastor é inteligente, olha como ele é culto, olha como ele é sabido das escrituras. Pena que o infeliz não consegue botar em prática toda essa ciência. Feitiçaria grega, mente passiva, adoração passiva, intercessão passiva. Vê o necessitado, sente vontade de ajudar, mas não consegue agir, porque no espírito não tem violência. O espírito está adormecido igual ao do rei Ciro. Mas essa noite o espírito vai despertar e você vai fritar como um bife na cama. Vai receber visitação angelicais. Vai acordar no meio da madrugada para voltar a orar rajadas de língua como fazia 20, 30 anos atrás. E ainda que os religiosos tenham dito que você era menina desequilibrada que ficava sapateando e dançando no sapatinho de fogo, dando espadada no diabo, quando o Espírito do Senhor despertar o teu espírito, você vai andar bananeira e pular num pé só. E que se danem os religiosos com seus comentários. Mas existe uma segunda manifestação, é o espírito judaico, é o cristianismo judeu, o cristianismo legalista. Se você quer ir para o céu, quer morar no céu, não pode assistir televisão, não pode comer arroz, não pode comer feijão, não pode escovar o dente, não pode passar shampoo. Não pode, isso pode. Não toca, isso toca. Não olha, isso olha. Isso pode, isso não pode. Quer ir para o céu, não joga futebol. Se joga futebol, vai para o inferno. Isso pode, isso não pode. Isso faz, isso não faz. Isso cheira, isso não cheira. É um outro demônio, mas os dois têm demônios. Um é uma feitiçaria grega, esse outro é uma manifestação de Beelzebub, judaica. Amo a Jesus, quero o Espírito Santo, mas está misturado, está preso, está enfeitiçado com uma doutrina de homens. Não pode, não toca, não faça, não olhe, não cheire, não pense. Reproduza, sim Senhor, não Senhor, como massas manipuladas por um líder. Não questione, porque senão você vai morar no inferno. Você acha que Jesus se alegra, se regozija com essa triste realidade? Não sei se Joinville tem mais feiticeiro grego disfarçado de pastor nas suas igrejas, ou feiticeiro judeu, legalista, que oprime, que põe uma cangalha que não é bíblica e se disfarça de pastor nas igrejas. Mas eu também louvo e agradeço a Deus porque existem pastores sérios nessa cidade que perderam a sua vida para ganhar o reino de Deus, para tocar uma geração, que foram contra o sistema, que foram contra as máquinas administrativas. Porque
Porque essa cidade tem jovens e líderes de jovens que estão cansados de adoração em quatro paredes, estão prontos para irem para as praças, irem para as ruas, irem para as favelas, irem para os guetos, irem para os pontos de droga, invadir os traficantes com o poder de Deus.